Vamos então para o nosso básico do Espiritismo. E para hoje, a gente traz no nosso básico do Espiritismo 2 pesos, 2 medidas. É uma expressão antiquíssima, que a gente conhece muito bem, mas será que a gente já refletiu acerca de 2 pesos e 2 medidas enquanto conceito, enquanto prática diária, enquanto costumes morais, enquanto reforma íntima e aperfeiçoamento pessoal? É preciso ver. A gente começa, então, 2 pesos e 2 medidas é uma expressão popular utilizada para indicar um ato injusto, se quiser subir, pode subir, e desonesto, algo feito de forma parcial. Normalmente está relacionada com situações similares que são tratadas de forma completamente diferente, seguindo critérios diferentes e à mercê da vontade das pessoas que as executam. Então, eu sou dirigente de algum lugar, sou chefe em uma repartição, sou levado a observar uma medida qualquer e começo, então, a tratar a coisa de forma diferente. Eu tenho o A, que é muito querido, eu tenho o A que eu ouço muito, eu tenho o A que eu protejo. Eu tenho o B que não é tão querido assim, não há nenhuma proteção minha sobre ele. E eu não estou nem aí para ele. Tudo que há atrás é bom, é bem-vindo. Tudo que B traz é criticado. Eu não acolho. Eu estou usando aí 2 pesos e 2 medidas, até porque eu estou falando de uma empresa. Não pode ser 2 pesos e 2 medidas. Eu ainda tenho, por outro lado, na minha família, aquele filho que eu sempre defendo. E muitas vezes, nos 2 casos, eu não me dou conta que eu faço isso. Mentira, eu me dou conta, sim. 2 pesos e 2 medidas não tem como você não dar conta. Não tem como você não ter ciência que você está favorecendo. E quando você não tem essa ciência, todo mundo costuma cuspir na sua cara, dizendo que você está usando 2 pesos e 2 medidas. Certa feita, vi um exemplo em que, na mesma situação, a porta estreita era para o bem, na mesma situação, a porta estreita não era para o bem. A pessoa usou sem perceber, conforme veio de A, a porta estreita tomou uma posição, conforme veio de B, a porta estreita tomou uma outra posição. Era como se ele pegasse as 2 portas e simplesmente trocasse de lugar para favorecer aquela pessoa que ele queria. E isso não era só 1, 2, 3, não. Isso eram todas as vezes que A, que era o querido, se manifestava. Qualquer outro que se manifestasse, ele seguia o que A pleiteava, mesmo sendo 3 contra 1, 4 contra 1, 10 contra 1. Era quase que um fanatismo. A gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa ter muito cuidado para não entrar nessa seara, porque senão a gente acaba se perdendo e aí não vai dar certo, não adianta, não vai dar certo. Ora, a gente pergunta aqui, Aderlei, por favor, a gente aqui está falando de espiritismo, o espiritismo se baseia na Bíblia. Tem isso na Bíblia ou é coisa da tua cabeça? Porque 2 pesos e 2 medidas eu até conheço, já ouvi falar assim, mas se é religião, tem isso na Bíblia? Vamos ler. 2 lugares que tem isso. Ora, para que bem se possa entender o real motivo da expressão, é útil ir ao 5º livro da Bíblia, o Deuteronômio, de autoria atribuída a Moisés, onde se lê:
no capítulo 25, versículos 13 a 15. Na tua bolsa não terás pesos diversos, e um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, vaso, um grande e um pequeno. Terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolonguem os teus dias na terra que te dá o Senhor Deus. Aí, no Deuteronômio, ele já está falando de 2 pesos e 2 medidas. Derlei, mas eu queria ver assim, claro, a mesma palavra, 2 pesos e 2 medidas. Pode ser? Pode sim. E em outro livro da Bíblia, Provérbios 20:10, também se encontra a seguinte passagem: 2 pesos e 2 medidas, uns e outras são abomináveis ao Senhor. Ou seja, eu tenho que ser justo. A oportunidade que eu dou para alho, eu dou para bugalho. A oportunidade que eu dou para... Tem aquele, o pau que bate em Pedro, bate em Chico, um negócio assim. Mas a oportunidade que eu dou para Pedro, eu dou para Chico. Eu tenho que ser justo. E ser justo faz de mim uma pessoa com uma moral melhor. Por trás disso tem um outro ponto que quem usa 2 pesos e 2 medidas não percebe. Eu posso estar sendo manipulado por aquele que eu favoreço. 2, eu posso impossibilitar o crescimento de um quando eu facilito para esse um. 2 pontos. 1, manipulado, e 2, impossibilitando o crescimento de alguém. Eu estou contribuindo para que ele continue naquele processo de manipulação, naquele processo de não enxergar a verdade. Eu continuo contribuindo, solidificando, para que ele diga, eu posso fazer isso, porque isso, ao menos, com ele funciona. E enquanto funcionar com ele, para mim está bom. Mas, Aderlei, se eu não fizer isso, a pessoa vai embora. Deixe-a ir. E que viva ela a própria obra. Não é a própria sorte. Que viva ela segundo a própria obra. É importante isso. Mas eu vou sentir saudades. Que viva você trabalhando esse sentimento que fica. O que não pode é transgredir. Ao transgredir, vira você um criminoso, vira ela um criminoso. Vira você um delinquente, vira ela um delinquente. Caiu aqui o fone. Vira ela um delinquente e aí não dá. E aí não dá. É isso que você quer para você? Viver na transgressão? Porque é isso que você está fazendo. E aí vem aquela pergunta assim, Aderlei, certo e errado, como eu sei o que é certo e o que é errado? Gente, examina a própria consciência. Bota tudo ali em pratos limpos, como diria a vovó, que Deus a tenha. Coloca tudo em pratos limpos e vê se você está sendo realmente justo. Eu já vi situações de pessoas irem contra coisas escritas. Coisas escritas. Olha, a mediunidade é orgânica. Não. A mediunidade é espiritual. Beleza, pega lá o livro dos espíritos. Ou pega lá o livro dos médiuns. Na outra semana, cheguei lá com o livro dos médiuns, apresentei e disse, está aqui, ó. A mediunidade é orgânica. A pessoa virou e falou, não, a mediunidade é espiritual. A pessoa que foi escolhida para julgar a situação, favorecer a outra pessoa, virou para mim e falou, não, Aderlei, aí está escrito que a mediunidade é orgânica. Aí está escrito. Mas o ativamento dessa espiritualidade, ele é espiritual. O ativamento da mediunidade é espiritual. Eu olhei e falei, 2 pesos, 2 medidas, tudo bem.
eu não discuti, porque nesses casos não se discute. Você vê que a pessoa está manipulando a verdade para favorecer o outro. Mediunidade é orgânica. Se eu estudo, se eu trabalho, ela vai ser desenvolvida. Se eu não estudo, se eu não trabalho, ela vai ficar ali. A espiritualidade precisa que eu estude, precisa que eu trabalhe, vai aumentar aquela mediunidade, mas ela começa no orgânico. A mediunidade precisa me dar uma função, uma tarefa, uma missão, ela vai acionar aquela mediunidade para que ela aumente, mas ela vai acionar onde? Orgânico. Orgânico. Por isso que é tão importante, em dias de sessões, eu comer adequadamente, eu dormir adequadamente. Por isso que o ideal é o tempo todo eu comer adequadamente, o tempo todo eu dormir adequadamente, pronto, e acabou. E é assim que eu vou saber o que é certo, estudando esses casos. E aí vem a nossa penúltima lâmina. Como não se deixar seduzir pelo errado? Como não acabar entrando num viés de peso e medida diferentes? Trabalhando a você mesmo. Examina, estuda, examina e estuda. Uma vez que errou, pare ali o erro, retorne para o certo. Retorna para o certo e cada vez você vai errar menos, porque cada vez você estará melhor preparado. Esse é o objetivo. E, acima disso, o esforço para a retidão nos leva aos caminhos do bem. Então, não adianta eu ficar praticando o erro. Não adianta. Não adianta eu ficar usando 2 pesos e 2 medidas. Repito, no ponto 1, você vai favorecer para ser manipulado, você vai se deixar manipular. No ponto 2, você vai atrasar o crescimento da pessoa. Não pode. E assim, então, senhores, trabalhamos o nosso básico do Espiritismo. Para isso, nos auxiliou o site Significados, que a gente já pegou o trabalho deles, nos auxiliou o site Migalhas, que a gente já pegou o trabalho deles também. Deixa eu, inclusive, aproveitar. Eu hoje tive que correr muito para fazer o estudo e eu não tive tempo para consertar alguns pormenores. Espera aí. Então, nos auxiliou aqui. Nos auxiliou o site Significados. Só aumenta um pouquinho para o pessoal poder ver, por favor. Nos auxiliou o site Significados, nos auxiliou o site Migalhas. Gente, gratíssimo. A gente trabalhou 2 pesos e 2 medidas no nosso básico do Espiritismo.